Isso aí. Então vamos começar aqui falando um pouquinho do CNU, né? Das novidades que apareceram aí para nós nas últimas semanas, nos últimos 10 dias aí, né? Algumas questões aí que apareceram sobre o que vai acontecer de concreto na nossa prova aí de fevereiro ou março, provavelmente março do ano que vem, junto com as outras áreas aí dentro desse concurso unificado, né? O Thiago até me passou uma mensagem, né, que o foco do CNU, né, na parte de conhecimentos básicos, vai ter aí aquilo que a gente já estava esperando, né, a língua portuguesa, o raciocínio lógico, e entraram aí algumas questões como etos público, né, a questão de políticas públicas. Tiago, você tem alguma informação? O que você pode orientar para quem está nos acompanhando com relação a essa parte que dá a entender que vai estar incluída nesses conhecimentos básicos, vai estar incluída na nossa prova? A gente discutindo um pouco sobre esse último artigo, né, publicado pela equipe do MGI, né, eles publicaram um artigo intitulado Momento Situacional do Concurso Público Nacional Unificado. E esse artigo, né, quem participa do concurso sabe que é um processo de ir catando algumas pistas, né, que os órgãos vão soltando aqui e ali. E eu chamo a atenção para um parágrafo específico, né, que vou abrir aspas aqui até para reproduzir, quem não teve acesso a esse artigo, depois a gente pode até estar compartilhando aqui no chat. Então ele fala que as provas objetivas de aplicação geral deverão perpassar temas ligados principalmente à valorização do etos público, né? Aqui a gente já nos chama atenção etos público, né? Ligado à moral, à ética. Será que teremos a disciplina de ética fazendo parte desse nosso concurso? Vai vir misturado com direitos humanos? Vai vir na prova específica, na prova de conhecimentos gerais? Né? É uma questão colocada, né? É uma dica que está aqui nesse artigo. Também ele fala mais à frente que disciplinas curriculares tradicionais em concursos públicos inclui, por exemplo, as bases constitucionais do Estado. Né? Aqui a gente tem uma dica que pode ser, né, uma certa certeza que haverá questões referentes a direitos constitucional. Esse artigo fala ainda que será cobrado conhecimento relativo ao funcionamento da administração pública. Né? Essa matéria, administração pública, volta e meia, ela aparece nos concursos para auditor fiscal do trabalho. Né? E, por fim, ele fala os fundamentos do direito administrativo, né? Mais um dos direitos, né? da parte de direito que provavelmente cairá nos conhecimentos gerais. A gente pensando na prova única, né? No único dia, separado, manhã, conhecimentos gerais e à tarde, conhecimentos específicos. Então, esse artigo nos leva a crer que talvez nessa parte da manhã, se a prova for assim dividida, de conhecimentos gerais, é bem provável que caia direito constitucional, direito administrativo, talvez administração pública e, por que não, a parte de ética relacionada ao serviço público. Então, essas são algumas das pistas que a gente conseguiu coletar baseado nesse último artigo, né, publicado no Estadão, confeccionado, né, insisto, por uma parte da equipe do MGI, que é o Ministério de Gestão e Inovação, responsável pela organização desse concurso nacional unificado, o qual faz parte do concurso para auditor fiscal do trabalho. Isso, esse artigo, né, que foi publicado no Estadão, ele está realmente repercutindo muito no mundo dos concursos, né? E uma questão que ele coloca também é essa questão da relação do cidadão com o Estado, né? E isso, para mim, dá a entender que a gente pode ter um foco muito grande na parte dos direitos humanos, né? Que é uma área em que a gente atua fortemente na carreira da Auditoria Fiscal do Trabalho, né? E a gente, no Imersão AFT, a gente está tratando muito disso nas nossas aulas, né? O professor Eduardo é a pessoa que está responsável aí por essa área, né? E a dúvida que eu tenho, particularmente, não sei se os colegas podem pensar diferente, mas se ele vai estar no conhecimentos básicos ou nos específicos. Fora do concurso, ele não vai estar, né? O máximo que pode ter de dúvida é realmente o local. Qual que é o teu palpite, Eduardo, com relação aos direitos humanos, considerando essas notícias mais recentes, né? E considerando exatamente o escopo da nossa carreira, né? O que a gente faz no nosso dia a dia. Direitos humanos, nós sempre tivemos, desde o começo, né, quando a gente pensou no Imersão, que seria aí uma das matérias que cairia no nosso concurso, porque tem tudo a ver com a nossa carreira. Nossa carreira se relaciona muito com o tema de direitos humanos, né? Quando a gente trata aí, por exemplo, de combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, a própria questão de segurança e saúde do trabalho, nós estamos tratando de direitos humanos, né? Direitos humanos aí que quem acompanhou as aulas
sabe e qual geração que está esses direitos humanos, né? Em qual geração que é os direitos humanos do ponto de vista do trabalho. Então, são direitos humanos que vão estar no concurso, isso é fato. A minha dúvida não é nem se vai estar de manhã e de tarde, ou na específica e na geral. É se vai estar só na geral ou só na específica, ou se vão estar em ambas. Eu diria que a probabilidade de estar em ambas, de uma forma mais geral, claro, na parte que vai ter os conhecimentos gerais, e aí na parte de conhecimentos específicos, tratando mais daí do mundo do trabalho, da relação da auditoria fiscal do trabalho com os direitos humanos. Na parte mais geral, isso aí sempre vai dialogar bastante, né, com aí a nossa Constituição, o artigo 5º da nossa Constituição. Então é bom sempre estar atento e saber o artigo 5º da Constituição. Quem está estudando para concurso de auditor fiscal tem que saber ali os primeiros artigos da nossa Constituição de cabo a rabo, né? Do primeiro ali até o 11º, pelo menos, esses aí vão estar no seu concurso. Então, pode estudar afinco esses dispositivos, esses artigos que vão dialogar sempre também com direitos humanos, com dignidade da pessoa humana. Então, não tem como fugir de estudar esses artigos. Eu acho que realmente o palpite do Eduardo é bom, né? A dúvida é se vai ser só numa área ou nas duas, né? Porque uma é certeza que vai cair o assunto. Então, a gente vai responder aqui algumas perguntas que o pessoal está colocando no chat, né? Quem tiver dúvidas sobre o concurso, sobre a carreira, pode ficar à vontade em fazer comentários, dizer de onde são, né? A gente está aqui à disposição para tentar esclarecer o maior número de dúvidas que for possível, né? Então, o Jorge pergunta a nós, né? Em entrevista, o secretário de Gestão de Pessoas do MGI informou que a discursiva do CNU vai cobrar conhecimentos gerais de vida. Acha possível para a FT? Vou deixar aqui com o Rubens, né? O que você acha dessa pergunta do Jorge? Você acha que é possível cobrar-se na prova discursiva algum tipo de atualidades, alguma coisa assim na nossa prova? Bom, antes de responder o Jorge, eu quero dizer que eu também concordo com o Rainer. Eu acho que direitos humanos vai cair em ambas as provas. Há um caminho aí que se está trilhando para mudar não só essa prova do concurso nacional unificado, como também para todas as demais provas que serão feitas isoladamente, né, dos concursos. O formato dessas provas estão caminhando para uma mudança. Se vocês lerem artigos fora que fala fora do concurso nacional unificado, as bancas que estão já o Sebrasp pegou agora uma prova recentemente, já tem essa informação, então nós estamos caminhando para uma mudança geral na forma como as provas dos concursos públicos serão feitas. Quando eu digo na forma de cobrar o conteúdo que será cobrado, né? Lembrando que a gente está sem prova, sem concurso público há praticamente uma década, né? Nós tivemos pouquíssimos concursos aí ao longo dos últimos 10 anos, não foram só de auditor fiscal do trabalho, ficou sem concurso, outros concursos, outras carreiras, há muito tempo não tem concurso. Então, há uma mudança generalizada aí, né? Então, respondendo o Jorge, eu acredito sim, Jorge, que pode cair. A gente tem que entrar numa linha de aceitar o concurso nacional unificado, ele está aí, e ele vai vir com conteúdo geral para todo mundo, né? Dentro da carreira da Auditoria Fiscal do Trabalho, muitos colegas, muitos auditores questionam, né, a participação da auditoria dentro dessa prova do concurso nacional unificado, mas esse é tema passado, né? Então, a gente tem que estar preparado para o que vier, preparado para esse conteúdo geral, esse conteúdo sobre o ethos da administração pública, os costumes e hábitos fundamentais da administração pública, e passando por toda essa... Veja que quando falou sobre esse conteúdo, falou também sobre conteúdo de bases constitucionais, fundamentos da administração pública. Então, se por um lado, aí já é aquela dica que não vai cair aquela prova aprofundada, pelo menos ao que parece, por outro lado, abre um leque muito amplo daquele conhecimento geral de todo mundo, né? Então, eu não cravaria essa questão, mas eu acho muito provável
essa amplitude, inclusive na prova discursiva. É claro que a auditoria, os auditores, existe uma comissão dentro da Auditoria Fiscal do Trabalho, um grupo de trabalho que vai auxiliar a banca, né? A banca é essa que, segundo a ministra Esther, vai divulgar esse mês ainda, né? No sentido de auxiliar essa banca no conteúdo que ninguém melhor do que nós, auditores fiscais do trabalho, sabemos naquilo que nós atuamos, né? Então, se tiver uma questão dessa, eu sempre acredito numa questão junto com direitos humanos, vai falar lá de trabalho infantil junto, vai falar de combate ao trabalho escravo, aí já joga uma NR junto, né? Junto com o combate ao trabalho escravo tem a questão da área de vivência, lá da NR 31, então vai ser essa mescla dentro de uma questão discursiva com vários temas permeando essa questão discursiva. Então é nessa linha que eu entendo que pode acontecer. É a tal da interdisciplinaridade, né? As bancas dos concursos cada vez mais estão buscando essa linha de realmente buscar numa só questão aferir 2 ou mais conhecimentos ao mesmo tempo, né? E pensando em discursiva, né, que era a preocupação do Jorge, né? Na hora de você escrever uma peça, né, um exercício mais extenso, né? Você vai ter que ter um conhecimento de mundo mais robusto, né? Para conseguir desenvolver um raciocínio com o fôlego necessário para conseguir uma boa nota, né? Então, notícias ligadas ao mundo do trabalho, né, na área de trabalho escravo, trabalho infantil, né, trabalho das pessoas com deficiência, tudo isso vai agregar notícias sobre acidentes, sobre doenças do trabalho, que volta e meia estão aí na mídia, é algo que deve passar no teu radar aí quando está estudando para concurso, né? Naquela folguinha que você está zapeando algum portal de notícias, ou televisão, ou jornal, o que seja, né? Procura dar atenção a essas novidades aí que estão relacionadas ao mundo do trabalho. A questão lá do Oriente Médio, muito pouco provável que vá interessar para nós em termos de prova, mas questões ligadas ao mundo do trabalho, isso tem que chamar a sua atenção, isso tem que buscar algum foco, né? O Eduardo queria dar uma complementada, né? Eu vi o sinalzinho do Eduardo. Isso. Eu quero complementar o que você está falando, Cassiano, a respeito de estar antenado com o que está acontecendo de notícias que vem, né? Sempre tem aí notícias de resgate, de combate ao trabalho escravo, do caso de trabalho infantil, e eu recomendo, inclusive, que acompanhem o próprio site do Ministério do Trabalho, é algo interessante, tem aquele blog também do Sakamoto, que tem bastante informação sobre a carreira de auditor fiscal do trabalho. Então, é uma dica importante que vai lhe auxiliar se, por exemplo, vier na prova discursiva uma redação, algo do tipo, e não uma prova com uma pergunta bem objetiva. Inclusive, essas matérias, esses temas que são bem recentes, nós temos tratado nas nossas aulas online, né? Para quem não sabe, para quem ainda não conhece o Imersão, nós, além das aulas gravadas, do material em PDF e também de outros materiais, nós também temos as nossas aulas online, em que todos os alunos podem participar. E aí, nessas aulas semanais online, nós trazemos questões que são muito contemporâneas, que são muito atuais. Por exemplo, na última nossa aula ao vivo, eu trouxe aquela notícia que tinha acabado de sair, a respeito ali, inclusive linkando com o Dia das Crianças, mostrando o índice de mortalidade de crianças, né, no trabalho infantil. E aí a gente já linkou isso com a Auditoria Fiscal do Trabalho e resolvemos algumas questões. Então, estar antenado a essas matérias, isso tudo vai ajudar bastante para quem quer passar no concurso. E, reforçando isso do Imersão, por exemplo, nós não temos certeza se vai estar lá Economia do Trabalho. Então, as matérias de Economia e Sociologia do Trabalho, por enquanto, nós optamos por questões um pouco mais gerais, que abrangem todo o universo do mundo do trabalho, que você estudando essas aulas que nós disponibilizamos, você não vai perder tempo se não cair, por exemplo, Sociologia e Economia do Trabalho, porque vai te auxiliar a ter uma noção geral da Auditoria Fiscal do Trabalho, do mundo do trabalho, e isso vai ser muito útil para a sua prova, principalmente se cair
algo na redação a respeito disso. Então, seria só essa complementação aí, Cassiano. Só gostaria de destacar, Cassiano, antes de entrar na próxima questão, com relação ainda à pergunta do Jorge, um tema geral que pode ser que venha aparecer numa questão discursiva ou específica de auditor fiscal do trabalho, é com relação à situação de trabalho dos entregadores, né? Essas plataformas de entrega, há uma discussão muito grande em relação a isso, em relação ao vínculo. Enfim, é um tema que quem está se preparando para essa prova tem que estar antenado, né? Pode vir uma questão para abordar esse tema de uma ou outra maneira. Enfim, é um tema atual, é um tema que requer um conhecimento, uma vivência, né? Como o Jorge salientou, não é algo que se decore. Enfim, tem que ter uma opinião, tem que ter uma ciência do que está acontecendo, até para, se esse tema vier a aparecer na prova, ter uma certa segurança em responder, em conseguir elaborar um parecer, elaborar uma questão discursiva da melhor forma possível. Um assunto leva ao outro, então deixa eu só complementar esse assunto do Thiago, que eu acho muito importante. Até comentaram ali no chat, uberização, é exatamente isso. A uberização das relações de trabalho é um tema muito atual. E na aula anterior, não essa online em que eu fiz o vínculo com a questão de acidentabilidade e mortes de crianças no trabalho, que saiu uma reportagem, eu tinha feito o link com a reportagem que havia saído sobre aquele acordo que foi firmado pelo Brasil e pelos Estados Unidos, com o intermédio da OIT, a respeito de chegar a condições mínimas de dignidade e uma regulamentação mínima dessas plataformas digitais. Então, é um assunto que é muito importante, que deve estar no seu concurso e que também nós estamos preocupados em passar sempre essas informações, né? Então, a primeira aula online ali que eu tinha feito, inclusive, foi sobre esse tema. Então, perfeita a colocação do Thiago. E vão sempre procurando matérias aí do mundo do trabalho para vocês irem, né, já se preparando além das matérias para o que vai cair nesse concurso. Então, eu passo agora a palavra, porque eu já falei demais.